Olá, eu sou Verônica Silva, professora de pintura em tecido. E ao longo dessa semana eu estou ensinando para vocês a pintar uma flâmula com a Nossa Senhora Aparecida. Nas aulas 1 e 2 nós aprendemos o fundo, toda a parte do fundo e também a pintura da imagem. Hoje nós vamos pintar o manto. Como a área para preencher é grande, nós vamos usar o pincel chato, que a gente trabalhou o fundo. Tenho as minhas cores já no godê. E o que a gente vai fazer? Vai preencher algumas áreas, trazendo certo movimento de tecido com o azul marinho. Vou fazer algumas curvas assim mesmo, ó. E aí eu venho com o azul cobalto nas outras partes. De novo, um pouquinho do azul marinho. Isso são aquelas dobrinhas que o tecido faz. Tem dobras que são mais acentuadas, dobras menos acentuadas. Preenche bem a trama do tecido. O que isso quer dizer? Não deixa aparecer a parte branca do tecido, porque a gente quer que o manto seja azul, não com detalhes branquinhos. Para fazer as bordinhas eu vou dar uma dica. Pega o pincel, vai pegar a tinta só na metade, ou seja, ó, vou inclinar o pincel e vou pegar a tinta só de um lado, o outro lado não tem tinta. Vou virar o pincel, a parte com tinta, para fora e vou fazer o contorno, ó. E para fazer do outro lado, a mesma coisa, pega a tinta na metade. Se agora eu tava fazendo desse lado, a tinta tava virada para fora, vou virar pro outro lado, ó. Não é a nossa mão que vira, é o pincel, tá vendo? Ó, o pincel tá aqui, virei o pincel. Segurem o pincel como vocês seguram uma caneta. Tem que segurar pertinho da virola, que é essa parte de metal aqui. Tem que ter uma base de apoio, ó, fica muito mais fácil. Mas eu tô pintando e tá molhado, então apoia o dedinho, mas algum apoio precisa ter. Vou fazer essa parte das dobrinhas com azul marinho em todo o manto. Lembrando, eu estou pintando um lado do manto com vocês e vocês vão repetir o mesmo processo do outro lado. Aqui na nossa peça já pintada, a única coisa que eu fiz foi estender um pouquinho mais, porque eu queria que ela terminasse no biquinho da flâmula, tá? Então eu só estendi um pouco mais o desenho. Então aqui também, se vocês quiserem, é só estender um pouquinho mais o desenho. Vou pegar o nosso pincel menor para chegar nos cantos. Vou fazer o canto lá de cima. Lembra que a gente trabalhava na primeira aula um pincel menor perto do risco e um pincel maior ao se distanciar? É o que a gente está fazendo aqui, só que no manto. Antes de secar, eu vou fazer mais marcações com o azul marinho, que são essas dobrinhas, ó. Aqui também a gente pode fazer. Pega um pouco de tinta, não precisa ser muito, e espalha bem. Perto dos nossos elementos, a gente vai usar um pouquinho só do preto. Vou fazer uma sombra aqui, para mostrar que os nossos elementos estão destacados, ou seja, não faz parte do manto, foi colocado depois. Não é uma estampa do tecido, né? Aqui eu vou tirar só um pouquinho do excesso do preto. Viram que eu limpei o pincel, ó, para ficar essa marcação. Vou lavar muito bem o nosso pincel. Pincel lavado e seco. Vou pegar um pouquinho do nosso azul mais claro, bem pouquinha tinta, só na pontinha, tá vendo? E agora a gente vai fazer a parte de luz. Sim, com o azul ainda úmido. Por que a gente trabalha com a cor ainda úmida? Porque eu não quero que ela fique tão forte como ela vem no potinho. Eu quero que ela fique bem clarinha assim, ó. Vejam a diferença, tá vendo? Se eu trabalho em cima de uma base seca, a cor vai ficar dessa forma, então vocês já sabem. Se eu quero que a cor fique dessa cor, eu vou trabalhar em cima de uma base seca. Ou direto no tecido sem nada, ou espero secar e aplico a cor. Quando a gente aplica em cima de uma base úmida, a gente está transformando numa terceira cor. Junta a cor de base, a cor de baixo com a cor de cima e forma a terceira cor.
Ó, todo lugar que a gente colocou o azul marinho, em volta dele põe um pouquinho desse azul. Lembra que eu falei pra vocês do rostinho? Que eu mostrei o queixo e falei, olha, tem uma parte mais escura e para deixar profunda a gente colocou cores mais claras em cima e embaixo. É a mesma coisa. Por isso que na primeira aula eu falei que vocês podiam achar trabalhoso, mas que não é difícil, porque é o mesmo entendimento em todo o processo da pintura. É para dar aquela sensação de tecido, certo? Repete o mesmo processo do outro lado e agora a gente vai esperar secar. Enquanto seca, a gente vai fazer a nossa bandeira. Para a bandeira, ela é super simples. A gente vai começar com o verde pinheiro, preenchendo a parte verde, pincel pequenininho, bastante tinta no pincel. Lava o pincel, preenche a parte amarela de amarelo e a parte azul de azul. O amarelo a gente vai usar o amarelo ouro. E na parte azul, o azul cobalto. Deixa esse pincel descansando, bora trabalhar com filete, pincel bem fininho. E agora a gente vai simular a costura. Vamos ver na nossa peça pronta? Ó, a gente simulou a costura, tá vendo? Que tem uns detalhes bem mais clarinhos para parecer a linhazinha mesmo daquele tipo de aplique, certo? Vamos fazer essa parte. Então, sobre o verde, a gente vai usar o filete e o verde abacate. Pega a tinta na pontinha do pincel. E agora a gente vai fazer assim, ó. Pontinhos, um do ladinho do outro, formando linhas. Como vocês podem ver, é o mesmo processo na bandeira toda. Para a parte mais clara ao redor, vou pegar um pouquinho do verde kiwi e vou fazer aqui em cima. E tem um detalhezinho de nada de costura aqui do lado. A gente chama de pesponto, ó. Bem pequenininho. Tá vendo? Na pintura realista, os detalhes fazem toda a diferença. Aqui eu vou pegar um pouquinho do cinza para dar profundidade e vou colocar um pouquinho do lado. É para parecer aquele aplique mesmo que a gente usa, ó, certo? Lembrando, vai repetir esse verdinho que nós usamos aqui na parte verde toda. E depois na parte amarela, amarelo canário, sempre uso uma cor mais clara, ó. Mesma coisa. E na parte azul, azul celeste, ó. E eu adoro errar quando eu tô no vídeo para poder ensinar vocês a consertar. Tá vendo que aqui eu coloquei azul celeste demais e tampou o nosso azul cobalto? Pega mais azul cobalto, vem aqui, ó, e faz umas batidinhas, certo? E agora? Agora a gente vai pintar esse detalhezinho aqui, que vai ser mais puxado pro dourado. Pincel chato. Vou pegar o mostarda e colocar nessa região. E nessa região aqui de baixo. Não precisa se preocupar muito com o contorno, porque depois nós vamos fazer alguns detalhes pontilhados. O contorno que eu falo é essa parte aqui, ó, por isso que eu não tô tão preocupada com a perfeição desse contorno. Aqui no centro eu vou colocar o marfim. E nas partes mais escuras a gente vai vir com um pouco do jatobá, ó. Por enquanto, a gente está preenchendo, depois a gente faz mais os detalhes. Essa mesma cor, a gente pode usar para fazer o nosso mastro da bandeira. Vou pegar um pincel pequenininho, porque a área que a gente está preenchendo é pequena. Vou pegar o mostarda, preencho aqui, ó.
e faço a bolinha lá de cima. Vou aproveitar e preencher a nossa folhinha também. Mesma coisa dessa aqui. Mostarda. E na parte mais escura, o jatobá. Vejam como eu não estou preocupada com o formato ao redor, porque depois vão vir outros detalhes, certo? Para o mastro, só para concluir, vou pegar um pouquinho do jatobá e deixar ele um pouquinho mais escuro. Nossa aula de hoje fica por aqui, lembrando que eu estou ensinando cada etapa em dias diferentes. Então, os detalhes do nosso manto a gente ainda vai aprender um pouquinho mais para frente. Amanhã tem outra aula, eu espero vocês nessa aula de amanhã. Tchau, tchau!